Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende muito da hora em que vocês estiverem assistindo essa nossa entrevista. Meu nome é Tiago Cavalcante, eu sou professor da Universidade Federal da Grande Dourados. Estão aqui comigo hoje a professora Paula Faustino Sampaio, da UFRN, Federal de Rondonópolis, e a nossa convidada, a professora Elisa Pancararu, que vai falar com a gente daqui a pouquinho, né? Antes de mais nada, eu quero apresentar um pouco sobre o nosso canal. Esse canal é intitulado História Indígena e do Indigenismo, está ligado ao grupo de estudos e pesquisas sobre história indígena e do indigenismo, da UFGD, e neste ano de 2021, né, já, estamos iniciando um novo projeto, que é de tentar produzir uma série de entrevistas com pesquisadores, pesquisadoras e intelectuais em geral, indígenas e não indígenas, que de alguma maneira tenham relação, né, com a temática central das nossas discussões, das nossas pesquisas e da nossa militância também. E a primeira entrevista que nós vamos fazer e colocar à disposição do público é justamente com a professora Elisa Pancararu, a quem desde já eu agradeço, né, e fico muito feliz de poder conversar com você, Elisa, alguns minutos aí, né, tenho certeza que será de muito proveito para os nossos amigos, as pessoas, enfim, que de alguma maneira procurarem assistir esse vídeo, né? Passo então para Paula, para a gente dar continuidade. Olá, saudações a todas, todos, todes. É, é uma, é um respiro nesse contexto tão caótico que nós vivemos, poder encontrar e dialogar com pessoas que são nossas colegas, nossas amigas, nesse ambiente. Então, que o projeto das entrevistas, uma conversa com autoras e autores indígenas e não indígenas, possa ser para vocês também esse momento de respirar, de refletir e de conhecer um pouco do trabalho que as autoras e os autores realizam em diferentes contextos. É uma satisfação muito grande receber Elisa Pancararu aqui hoje, e partilhar com ela uma conversa, um bate-papo, uma troca de ideias, por que não, né? Então, Elisa, seja muito bem-vinda em meu nome, em nome do Tiago, meu colega, é uma satisfação te receber aqui. Peço que você se apresente para o nosso público e, se possível, eu já vou deixar a pergunta, que a gente tem curiosidade em conversar contigo sobre ela, né? Que é, considerando a reflexão que você faz sobre a luta dos povos indígenas, e você faz ela também na sua dissertação de mestrado, como é que você compreende a atuação das mulheres indígenas no movimento indígena? Você que é uma das lideranças do movimento indígena e do movimento de mulheres indígenas. Seja bem-vinda, Elisa. Obrigado, Tiago. Obrigado, Paula. É com muita alegria que eu participo dessa nossa conversa nesse dia de hoje. Feliz dia de hoje, né? Feliz tarde. Eu sou Elisa Urbano Ramos, sou do povo Pancararu. O povo Pancararu fica localizado geograficamente falando no sertão de Pernambuco, entre os municípios de Tacaratu, Petrolândia e Jatobá. Eu sou uma indígena professora, né, porque a instituição governamental ainda não criou a categoria professor indígena, nem professora indígena. Então, eu sou uma indígena professora. Bem, eu fui uma criança que convivi com
minhas mais velhas, né, com mulheres no meu povo, e essas mulheres tinham uma certa notoriedade, né? Então eu costumo dizer que eu sou de uma sociedade matriarcal também. Por quê? Porque nós temos grandes lideranças mulheres aqui em Pancararu. E aí, quando eu volto à minha infância, eu vou lembrar de um tempo onde não havia energia elétrica no nosso território, na nossa aldeia. Então, eu convivi com energia elétrica, eu já tinha uns 15 anos. Então, eu tive uma infância onde nós íamos às fontes tomar banho, lavar roupa, ou mesmo para procedimentos de cura, né, que hoje eu chamo procedimentos de cura. E é, essas mulheres, de quem eu começo a falar, a visualizar a presença dessas mulheres, são parteiras, rezadeiras, curandeiras, puxadoras de rituais, né? Que a palavra, eu digo puxadora de rituais para que me compreendam melhor, mas que aqui são, na nossa linguajar, são chamadas de cantadeiras, né? E essa é uma relação com a cultura tradicional, né? Então, essas mulheres são detentoras, guardiãs e zeladoras dos conhecimentos tradicionais. Mas outras mulheres passam por essa linha de notoriedade, né? Que eu vou chamar de figuras emblemáticas e mais tarde lideranças, que são profissionais de saúde, profissionais de educação, lideranças mesmo, caciques, né? Pajés. É, e na qualidade de liderança, essas mulheres vão estar à frente da luta. Né? Então, nós vamos ter mulher Pancararu que participou do processo de constituinte. Embora essa narrativa não seja feita ainda ou com tanto destaque sobre as nossas mulheres que lá estavam. Né? A gente fala muito do artigo 231, que foi conquistado a partir da luta dos povos indígenas, mas pouco, até o próprio texto gramaticalmente falando, ele não cita a presença das mulheres. No entanto, nossas mulheres estavam lá, em especial Pancararu e outros povos do Nordeste. Né? Bem, isso tudo na minha apresentação. Mas eu sou mestre em antropologia, e por que antropologia? Porque nessa minha trajetória de professora e de participante do movimento indígena, especialmente a partir do movimento de educação escolar indígena em Pernambuco, que tem um protagonismo muito presente, muito forte, e no seu início, que era a luta pela estadualização das escolas, mas não apenas a estadualização, mas a criação e a construção de uma escola indígena, de fato. Né? Então, aquele contexto, a maioria das pessoas que compõem a COPIP eram mulheres, né? E isso foi uma trajetória para as organizações e movimento de mulheres. Então, é a partir dessa minha participação em organizações ou indígenas ou não indígenas, mas organizações feministas, pode-se dizer hoje, é que eu passo a ter curiosidade, necessidade de ter entendimento sobre as questões de gênero. Mas voltando às mulheres lideranças, essas mulheres elas têm um perfil diferente das demais. Né? E quando eu vou falar das demais, eu estou falando das demais que compõem o grupo de subalternidade, o grupo de desigualdade. Então, eu passo a ver, conviver também com essas mulheres que têm uma voz tão escutada e respeitada e de representatividade quanto as dos homens. É claro que o meu lugar de fala é o território onde eu convivi e convivo até hoje, que é o território Pancararu. Então, eu vou ver essas mulheres que têm esse perfil. Mas outros povos também
né? E aí, no movimento indígena, embora a composição do movimento indígena, na sua maioria, seja homens, né? Mas as mulheres que ali estão, de Pernambuco, inclusive, né, na condição de pajés, cacique e outras representações, como conselhos internos, conselhos municipais, estaduais, nacionais, né? Então nós vamos indígena de Pernambuco, e claro que de outras partes do Brasil, né? Mas eu vou citar Pernambuco em princípio porque é o lugar da minha pesquisa e também o meu lugar de convivência, né? De fala. Mas essas mulheres vão em contraponto um outro grupo que convive com um sistema de subalternidade e de opressão, seja em terras indígenas, seja fora das terras indígenas, ou seja em convivência interna, ou seja em convivência com, com o Estado brasileiro, por exemplo, né? O Estado brasileiro, por exemplo, e a sociedade não indígena. É. Elisa, e aí a gente começa a lembrar das suas discussões sobre feminismo comunitário, né? Que você tão bem faz na sua dissertação. Se você puder falar um pouco para a gente sobre seu entendimento de feminismo comunitário, será de muita valia. Na verdade, o feminismo comunitário é a referência bibliográfica que eu utilizo para falar de feminismo indígena, né? Então, quando eu passo a participar das organizações feministas, eu era uma pessoa leiga nas discussões de gênero, embora falasse dos direitos das mulheres. Eu fui para a academia para uma especialização em gênero para o mestrado, porque eu tinha uma necessidade de ter entendimento, compreensão de termos específicos, como o próprio feminismo, gênero, primeira onda, segunda onda, toda esse universo do feminismo de modo geral, né? E numa dessas minhas leituras, ou em várias leituras, em revistas, principalmente em revistas, eu vou ouvir que não existe feminismo indígena. E essa afirmação, não existe feminismo indígena, isso me deixou um pouco perturbada, né? O próprio preconceito, a própria não aceitação da questão do feminismo no Brasil de modo geral, né? Então, e já eu escrevendo minha dissertação, ia acontecer o 6º Enem, que foi no Mato Grosso, não sei se Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, eu não lembro. E lá no edital do evento, havia a inscrição de trabalho. Algo que me chamou a atenção, eu não vou lembrar o texto ao pé da letra, mas o teor não esqueço nunca. Havia inscrição de grupos, né, sobre terra, saúde, educação, mulheres. E lá no texto, eu cito isso na minha dissertação, me chamou muita atenção, diz o seguinte: não aceitamos falar sobre feminismo, porque não existe feminismo entre as mulheres indígenas. Mas a questão porque feminismo é uma construção de mulheres brancas, aonde as mulheres querem ter domínio, dominar os homens, mais ou menos isso, né? Quando eu fizer a leitura. Então, mas a minha inspiração em pensar sobre feminismo indígena, primeiro é que eu considero a palavra feminismo como uma palavra de domínio público já, né?
desde o seu princípio lá na Europa, né? E aí vai surgir desde aquele feminismo branco, de mulheres brancas, tradicional mesmo. Então, as pessoas vão falar as suas especificidades, apesar das polêmicas que vem gerando, vão falar de feminismo negro, feminismo ecofeminismo, feminismo camponês, feminismo... E aí, a minha fala sobre feminismo indígena é uma inspiração, né? E aí é uma inspiração porque nós, pesquisadores e pesquisadoras indígenas, nós temos um diferencial, não somos melhor nem pior, mas existe uma essência entre nós. Nós temos uma relação de espiritualidade com o nosso território, né? E eu costumo falar que a minha inspiração de escrever sobre feminismo indígena vem do mundo dos sonhos, porque eu falo de equidade em um país onde afirma-se categoricamente que não existe equidade entre homens e mulheres. E eu vou buscar essa equidade exatamente na minha ancestralidade, porque nossas mulheres detêm o conhecimento do sistema de saúde, dos processos de cura também, né? Então, nossas mulheres têm os conhecimentos tradicionais também, né? O conhecimento dos rituais sagrados, a comunicação com os espíritos sagrados também. Então, se os nossos seres sagrados não têm distinção, discriminação nem violência com nossas mulheres, ora, quem somos nós, pobres mortais, para usar de violência, né? Então, e aí, é claro que no Brasil pouco se falava, eu acho que pouco se fala de feminismo indígena, até porque as pessoas da academia temem um pouco falar sobre a questão. Então, quem poderia falar? Uma mulher indígena. E por que dessa mulher indígena não seria eu, né? E aí, no Brasil, tem um texto, o nome da autora é Mariana, ela é professora da USP, eu esqueci o nome, mas é Mariana, enfim, depois eu lembro. E ela vai falar a partir dos textos da Julieta Paredes. Então, o feminismo comunitário, ele tem a sua percursora, a sua gênese, pode-se dizer, no povo aimara da Colômbia, com a Julieta Paredes. No entanto, nas universidades de toda a América Latina, acho que no Brasil uma dimensão menor, mas tanto tem esses estudos como muita produção literária acadêmica, né? Então, eu fui ler esses textos da Julieta Paredes e buscar a essência indígena para falar de feminismo indígena, como eu vejo, eu sinto, eu me inspiro. E aí vem o meu perfil de pesquisadora indígena. O que eu vejo, como eu vejo, né? Então, nós, pesquisadores indígenas, antropólogos indígenas, como queiram, a nossa diferença nós fazemos leitura do que escrevem sobre nós, né? Principalmente dissertações e teses, e às vezes vêm afirmações errôneas. Mas não porque quem escreveu queria escrever errado, mas é porque é a percepção que ele tem, ou ela. É a forma de ver, né? Então, enquanto nós que escrevemos e vivenciamos o contexto da pesquisa de dentro para fora, nós não temos um olhar de fora para dentro, porque nós somos parte, né? E aí as nossas metodologias, às vezes, algumas universidades vai contestar que metodologia é essa, né? Mas como você pode ser sujeito, pesquisado e pesquisador. Então, essa compreensão vai fazer parte do nosso ser, da nossa essência, da nossa espiritualidade, da nossa forma de convivência, do nosso contexto histórico, relação com o território, antepassado, ancestrais, e etc, e etc.
mas o feminismo comunitário é a referência bibliográfica que tem que ter, né, para que eu citasse ao compor sobre feminismo indígena, né? E sobre feminismo indígena é uma inspiração, mas é uma inspiração baseada nas mulheres que eu vou convivendo ao longo da minha vida, né? E tanto no meu povo, no meu território, como em Pernambuco, que eu tenho a alegria de dizer que já pisei em todos os territórios indígenas de Pernambuco, né? E de ter convivido com essas mulheres diferentes, né? Apesar de eu observar a outra face, né, que se tem com as mulheres. Acho que não sei se respondi. Respondeu e nos fez pensar, né, sobre teoria, metodologia, etnohistória, feminismos. Quando a gente lê tua dissertação, Elisa, a gente pensa, que aula, que provocação a Elisa faz para a gente, né? Esse olhar de dentro por quem é de dentro. Eu passo ao Tiago para a próxima pergunta. Elisa, eu queria pedir para você comentar um pouco para a gente, né, a respeito de duas questões, na verdade, né? A primeira é que você falasse um pouco sobre o problema do racismo, mas do racismo especificamente voltado contra os povos indígenas, né? Que nós sabemos que, infelizmente, esse é um problema sério do nosso país, mas que raramente se reflete sobre ele com relação aos povos indígenas. E um outro ponto é que você falasse um pouquinho também sobre quais são, né, os principais desafios, as principais dificuldades que enfrentam os povos indígenas no Nordeste, especificamente, mais especificamente em Pernambuco, hoje. Acho que a questão racismo, a palavra, a ideia, ela vem aos poucos se fazendo presente na mesa de debate, na pauta do Dia dos Povos Indígenas. Alguns anos atrás, nós nos encontramos na Universidade Federal do Recôncavo Baiano para um encontro, né? Gerou um texto, um artigo, eu não lembro, mas o título era o seguinte: Racismo e Antirracismo, o caso dos povos indígenas. E de lá até então, nós, o movimento indígena, estudiosos, vem pensando esse racismo em todos os seus contextos, vertentes. E, ao meu ver, né, e aí autores, pesquisadores vão dizer que o racismo ele é um sistema, né? Ele é um sistema. Ele não é apenas uma palavra ou uma atitude, ele é mais que isso, né? Ele vai estar presente em todas as partes do planeta. Por quê? Porque ele parte de um princípio de que uma sociedade ou um grupo de pessoas ou um conjunto étnico, como queiram entender, é melhor do que o outro. Simplesmente isso, é melhor, né? E aí o contexto histórico do Brasil, ele vai trazer isso, né? Desde a invasão, primeiro golpe de 1500, violação dos nossos territórios. Então, quem vem chegando com olhar racista já, né? Então, vem olhando para quem ali está. Não é apenas olhando para as diferenças, mas dizendo que as diferenças são erradas, são sujas, são demoníacas. E aí, esse sistema,
né, racismo enquanto sistema, ele não é apenas com as pessoas que têm a pele, não é apenas pela cor da pele das pessoas, não. E também. Mas nessa questão da cor da pele, ele vem trazendo embutido uma série de coisas. Epistemologia, cosmologia, questão financeira. E aí esse racismo, ele vai chegar contra os povos indígenas, assim como vai chegar contra as populações do campo, as populações negras, população LGBT, populações das periferias, porque esse racismo, eles simplesmente se consideram, se denominam e agem como se fosse melhor. Então, eles podem massacrar, pisar, ofender, excluir. E aí, esse racismo vai ter suas diversas faces. Sendo ele um sistema, esse racismo é homem, porque ele vai agir sobre as mulheres. É branco, porque vai agir sobre os povos indígenas, populações negras e etc, e etc. É hétero, porque vai se considerar melhor do que os não héteros. Cristão, né, vem a questão do fundamentalismo religioso. Ele vai considerar melhor que qualquer uma outra crença, fé, religião. E é capitalista e é patriarcal. Né? O capitalismo é o capitalismo. O patriarcado é o patriarcado. Então, o racismo, o caso dos povos indígenas, ele é histórico desde a invasão, né? E ele vai traçando o seu percurso até os dias de hoje, né? E aí a gente não precisa citar o que está acontecendo com nossas lideranças indígenas, né? A criminalização contra a Soninha Guajajara, o Almir Suruí e outros ao longo desse país. E aos que estão já se preparando para passar por essa atitude racista. E o racismo, ele vai estar também nos espaços das políticas públicas, infelizmente. E talvez a partir daí, desse espaço das políticas públicas, é que o caso dos povos indígenas passe a ser identificado. O racismo contra os povos indígenas passe a ser identificado. E aí eu vou falar de Pernambuco, né? Mas Pernambuco e todo o Brasil, a primeira questão é a questão da terra, terra-território. Né? Terra-território. Não é apenas a extensão territorial, onde madeireiros, grileiros, fazendeiros, garimpeiros cobiçam o que está naquela terra. Em princípio, é esse viés econômico explorador, que não vê essa terra, território, como um outro valor para os povos, né? Porque nesse momento que eu estou aqui, eu estou olhando para uma serra maravilhosa ali na minha frente, né? Mas ela não é apenas pedra nem árvores, embora as pedras e as árvores sejam seres, mas lá está morando os nossos ancestrais. Então, aos meus olhos, o olho de quem vê, é apenas uma serra e uma vegetação caatinga. Mas ela não é só isso. Ela é uma morada sagrada. Lá outros seres estão habitando. Seres visíveis, né? Seres invisíveis, seres sagrados. E entre os seres sagrados estão seres femininos também. Então, voltando para a segunda pergunta, esse desafio que os povos têm em Pernambuco, o primeiro é a terra. Né? E aí a terra a questão administrativa mesmo, homologação da demarcação,
desintrusão, né? Reconhecimento, porque sem a terra não há educação, não há saúde, não há sobrevivência, não há sustentabilidade física, mental, intelectual, espiritual. Então, essa terra, território, corpo, espírito, ela é mais que uma extensão territorial, né? Mas aí os grandes desafios em Pernambuco e no Brasil, né, é a questão da terra, território, né, que vem seguido pela saúde, pela educação escolar, pela subsistência e o respeito aos nossos usos, costumes e tradições. Elisa, já nos encaminhando para o final da nossa conversa, a gente ficaria aqui horas e horas, de preferência montando uma rede, né, Elisa, para ficar olhando para a serra. Queria estar aí contigo, sentada nessa cadeira ou numa rede. Nós temos duas perguntas do público. A professora Francine Rebelo, que é professora e antropóloga, ela trabalha no Instituto Federal do Amazonas, no campus Lambreia. Ela nos enviou uma pergunta e eu vou resumir aqui para a gente. Quais são os significados de ser mãe entre as pessoas Pancararu? Acho que no começo da sua entrevista você já falou um pouco, mas acho que poderia aprofundar, né? Então, quais os significados de ser mãe na cultura Pancararu? E aí agradeço à professora Francine Rebelo pela pergunta. Elisa, tu tá me matando de inveja. O microfone está desligado. Você foi falar em rede, aí eu estava olhando para a rede e vim sentar na rede. Mas eu fiquei pensando nas mães, né? Nas mães de Pancararu, e mãe para além da biológica, né? Então, eu vou fazer menção a mãe e vou voltar à minha infância também, né? Então, é comum chamar outras pessoas de mãe, né? Principalmente as parteiras, né? As parteiras são mães, né? Então nós somos um povo que, mesmo com tanto ataque ao parto tradicional, ainda temos parteiras tradicionais aqui no nosso povo, e elas são chamadas de mães, ainda hoje. Mas há 50 anos atrás, há 100, né, nós temos parteiras históricas que hoje lembradas, elas são chamadas de mãe, né? As avós, né, a nomenclatura vó e vovó, a palavra ela vem surgir recentemente na contemporaneidade. Mas as avós eram mães, né? E algumas pessoas que nem filhos naturais nunca tiveram também eram chamadas de mãe. Mãe Maria, mãe. Né? Então, a mãe, a palavra mãe, está ligada à ação de cuidar, né? De educar. E aí a educação indígena, não a escolar indígena também, que é a passagem, que é o ensinamento, né, das histórias, que é a passagem dos ensinamentos que os antepassados nos deixaram. E aí a mãe tem a relação com a mãe terra, né, com essa mãe que nos sustenta, né, essa mãe que não nos sustenta apenas fisicamente, mas espiritualmente, intelectualmente e culturalmente. Então, o sentido da palavra e do ser mãe é bem amplo, né? Aqui na nossa relação de convivência, nosso sistema de convivência, né? Então, eu gosto de falar dos sistemas indígenas, né? Sistemas de educação, sistemas de saúde. A gente fala muito do sistema único, mas existem outros sistemas, né? Além do único.
sistemas de convivência. E nesse sistema de convivência, as mães, né, é bem amplo o significado, a presença, a razão, para além da mãe biológica, daquela que gera e que, enfim. E a mãe terra, né, a mãe natureza. Não sei se respondi. Ah, respondeu certamente. A segunda pergunta vem do Instituto Federal de Goiás, do Campus Formosa. Ela foi feita pela professora Kênia Medeiros, que é historiadora também. Ela diz assim, Elisa: dou aulas na disciplina Educação e Relações Étnico-Raciais no IFG. Eu utilizo bibliografia e audiovisual de autoras e autores indígenas. Para você, o que é fundamental abordar nessa disciplina? Quais autoras você indica a mim e aos estudantes do IFG? Microfone. A primeira sugestão, né, e até o princípio da própria disciplina, é conhecer, né, a realidade dos povos indígenas. Quantos são, onde estão, porque historicamente a literatura, os livros didáticos foram e ainda são verdadeiros vilões da história dos nossos povos, né? Então, os livros didáticos e a literatura foi criando, firmando estereótipos, né? Coisas que não existem. E dificilmente vai falar da realidade dos povos, quantos são, onde estão, a questão da terra, né? A literatura mesmo escrita pelos, pelos próprios autores e autoras indígenas, mas também pelos indigenistas, né? Então, nós vamos falar dos nossos autores, nossos parentes autores e autoras, mas também vamos ter as pessoas que são aliadas, que têm a compreensão de dialogar, né? Então, eu não arriscaria citar aqui, não ia ser injusta com os parentes e até os que eu não conheço ainda a literatura, né? Mas, em princípio, seria essa questão real, quantos são, onde estão, né? Algumas instituições aliadas, né, indigenistas, que escrevem sobre o assunto, alguns jornais, alguns meios. É isso. Eu sugeriria à professora Kênia ler sua dissertação e trabalhar com ela em sala de aula. Muito em breve vai estar à disposição do público, e aí nós teremos um Daqui a bonito alguns material. meses. Daqui a alguns meses, quando consertar uns pontos e umas vírgulas e umas gramática, algumas coisas da gramática, Uns detalhes para ficar um ainda mais detalhe. bonita. Porque a essência não dá para mudar, não, que já está aí em muitos lugares. Exato. Tiago? Bom, acho que é isso, né, Paula? Para nós, assim, não tomarmos muito tempo também da Elisa, assim, nos resta agradecer muito. Para mim foi um tempo de conversa aqui de muito aprendizado, né? Tenho certeza que a oportunidade de te ouvir vai fazer com que muitos e muitas pessoas possam refletir sobre todos esses temas. Então, fica meu agradecimento e também estou com vontade de ler a sua dissertação em breve, se tudo der certo, né? E espero poder te encontrar pessoalmente em algum momento, quando essa pandemia acabar e tudo voltar a ser possível, né? Que a gente se encontre nos eventos, enfim. Quem sabe um dia tu possas vir aqui na UFGD fazer algum trabalho com a gente. Será um prazer. Muito obrigado.
gratidão, né? Um dia feliz a gente se encontra pessoalmente, né? Um dia feliz, né? Por enquanto, os encontros virtuais permitem que as nossas vozes, né, vá a todos os lugares e que a nossa fala não seja calada, e que um dia feliz a gente possa se encontrar e que gratidão por, de qualquer forma, em um momento, fazer defesa da essência dos nossos territórios. Né? Então, a minha fala não é apenas a fala de Elisa, mas eu venho trazendo comigo a fala dos meus antepassados, né? A fala dos meus seres, das minhas pessoas invisíveis, né? Então, dos ensinamentos que os nossos nos deixaram e dos ensinamentos que os nossos continuam nos ensinando. Então, a nossa fala não é uma fala individual, é uma fala coletiva, né? Então, nossas vozes, nossos corpos, nossos espíritos são a serviço de uma coletividade, em prol de uma coletividade, né? E essa essência, esse nosso território, é quem nos conduz, né? Quem nos traz, quem nos leva, inclusive, a esse espaço virtual, né? Então, é esse nossa relação de espiritualidade que me permite que eu esteja aqui conversando com vocês nessa tarde de maio, né? Gratidão. Gratidão, Elisa, por sua inspiração, por sua história de vida, por toda a afetuosidade que você demonstra em suas falas. Eu fico sempre muito emocionada em te ler e te ouvir. E essa é a primeira vez que a gente conversa pelos meios virtuais, mas muito em breve vamos torcer para que pessoalmente, que você possa vir a Rondonópolis, no Mato Grosso, e a Dourados, né? Passar aqui no centro, comer quero pamonha. ir. Eu vou. Prepararei um café, uma pamonha para a gente lanchar. Seja bem feliz. Para não perder o nosso lado nordestino, a gente pega a pamonha, passa um pedaço de carne, bota junto e come. Eita, que vai ser bom demais. Duas nordestinas, a festa está garantida. A gente ainda dança um forró. Ah, sim. Um beijo, minha querida. Muito, muito, muito agradecida por todo carinho. Outra hora eu vou lhe aperrear ainda, mas hoje não. Vou lhe aperrear academicamente. Pode aperrear, eu deixo. Vou fechar a gravação.